Versículo 18, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, o versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê, igreja? Poder de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Então hoje, nessa noite, o Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos no poder dele. Aleluia. E a Bíblia está falando, querido, que a cruz para aqueles que não creem é loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Esse poder que tem a capacidade, querido, de transformar seres improváveis, sabe? E aonde Deus ele escolhe, a Bíblia, se você for continuar lendo esse capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando que Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Amém? Tudo isso se dá, querido, quando nós decidimos confiar, sabe, e decidimos crer na cruz, quando nós decidimos crer no nome de Jesus. Aleluia. É o poder de Deus, ou seja, o poder de Deus só entra em ação na nossa vida quando a gente crê. Amém? O poder de Deus só entra em ação na nossa vida quando nós cremos. É por isso que a Bíblia fala, crie, por isso falei. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Até aqui tem nos sustentado. Aleluia, o teu amor nos alcançou, Jesus, o teu amor nos libertou. Hoje nós temos essa liberdade porque, Deus, na cruz nós somos libertos. Meu Deus, na cruz nós podemos provar do teu poderoso amor que transforma. Podemos provar do teu perdão, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos aceitou como teus filhos amados, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode, se você tem motivo de agradecer ao Senhor, você tem a liberdade nessa noite de erguer as suas mãos sem ira e sem contenda e bendizer o nome do Senhor, porque a cruz, para aqueles que creem, é o poder de Deus. E nós que cremos, nós veremos esse poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Nós veremos esse poder se aperfeiçoando em nossas vidas. Se você crê nisso, você tem a liberdade nesse lugar. Aleluia, Jesus. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, eu estava
estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Aleluia. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei, eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, Deus. Nós temos o Senhor na nossa vida. Só temos o Senhor, Pai. Oh Deus, para que nós possamos confiar, Deus, e crer nas Tuas promessas. Aleluia, Deus. Só temos o Senhor na minha vida. Aleluia, Pai. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor está nesse lugar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome.
Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá. Recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Senhor, aquele que provê todas as coisas, Pai. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltam, quando as minhas forças se esgotam. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltam, quando as minhas forças se esgotam. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, Pai. Nós só temos o Senhor na nossa vida, Pai. E nós cremos que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Aleluia. não vivo Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, Aleluia, Jesus. Deus. Aleluia, aleluia, Senhor.
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor é um Deus de provisão, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida nós cremos que o Senhor provê. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor provê todas as coisas. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor sempre está conosco, não importa as circunstâncias. Não importa, Deus, não importa o lugar, o Senhor sempre está conosco, Jesus. Você tem a liberdade de clamar nesse momento. Aleluia, Deus. Hoje é o culto do extraordinário, é dia de clamarmos ao Senhor. Isso, deixa fluir o seu clamor. Aleluia, Senhor, vai nos conduzir, Pai. Aleluia, Jesus. Baixo, Senhor, e nos levar às águas tranquilas, Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor, Pai, nos deu a vida, Pai. Aleluia, o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui hoje, Deus. Engrandecendo o Teu nome, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Nesse momento eu quero convidar você a colocar a mão na altura do seu coração. Nós precisamos ouvir a Jesus todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós cremos em Teu poder. Aleluia. Nós cremos em Teu poder, Jesus. Santo é o Teu nome. Eu te louvo, Deus. Cremos no Teu nome, Pai. Nós cremos em Teu poder, Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A igreja do Senhor ainda. Haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Yeah!
Choro duro uma noite. Ela vem pela manhã. Eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos podem celebrar aplaudindo o nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Todavia, eu me alegro em ti, Jesus! Glória a Jesus! Amém! Uhul! Olha para quem está do seu lado aí, querido. Dê um sorriso. Para quem está atrás de você, boa noite, dê a paz do Senhor para o seu irmão. Aleluia, diga para ele, se alegre, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos, aleluia. A Bíblia fala sobre a gente trazer a casa do Senhor, trazer a casa do tesouro, aleluia. Nossos dízimos, nossas ofertas. Nesse momento nós também vamos celebrar o Senhor com nossas finanças. Porque nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se você trouxe sua oferta, em nome de Jesus, levante sua mão. Amém. O Senhor está nesse lugar. Tudo que Ele quer que a gente viva, querido, a bênção dEle. Aleluia. Você que já pegou a sua oferta, seu dízimo, coloque aí na altura do seu coração. Nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Você pode fechar os seus olhos. Nós oramos e nós cremos. Como nós declaramos, todavia nos alegraremos em Ti. Porque, Senhor, nós cremos que tudo vai acontecer no Teu tempo. Que nada foge do Teu controle. Ainda, Deus, que aparentemente não estejamos vendo pelos olhos físicos. Nossa fé, Deus, tem nos levado a crer. Porque a Tua palavra é isso. A Tua palavra, Deus, ela opera, Senhor. Ainda que os nossos olhos não vejam a Tua palavra, ela está agindo. E nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos no que a Bíblia fala. Então eu quero declarar sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada dizimista, sobre cada mantenedor dessa obra. Cada pessoa que tem investido no Teu reino, Senhor. Eu te peço que Teus filhos possam colher 100 vezes mais em suas vidas. No seu casamento, em sua casa, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, repreendendo, Deus, todo devorador, todo migrador, todo cortador, todo demônio que age, Deus, na vida financeira. Deus, todo demônio que age tentando trazer enfermidade sobre essas vidas, meu Pai. Ainda que eles tenham sido fiéis, Senhor, nós repreendemos agora, Deus, em nome de Jesus. Porque nós cremos no Teu poder, Jesus. Então nessa noite você pode trazer sua oferta, seu dízimo, aleluia. Em nome de Jesus. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir. Vamos lá com alegria, eu creio, falo a montanhas, grito as muralhas, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres. Creio no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio,
Aplauda Jesus, aleluia! Glória a Jesus. Amém. Chamar a missionária Maiara que está ministrando a palavra nessa noite. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor. Amém. Quantos estão em paz? Amém. Quem tem Jesus tem paz. Amém. Quem tem Jesus vive uma vida abundante. Amém. Quem tem Jesus pode ter a certeza, né? Que ainda que o dia difícil ele chegue, mas nós podemos entender que a alegria ela vem pela manhã. Amém? Isso significa que mesmo que o dia difícil ele chegue, mas o dia de alegria está bem na frente. Amém? É como sempre nós declaramos, né? Sempre eu falo sobre o Salmo. Amém? Tá amarrado. Prende-se mal. Ó. É como sempre eu falo, né? Que o salmista, ele olhou para o monte, né? E ele perguntou de onde vinha o socorro dele, né? E eu sempre gosto dessa palavra porque eu consigo imaginar o salmista de fato olhando para o monte, que aparentemente, se a gente for olhar e dizer, nossa, nada é maior do que um monte. Se a gente for olhar uma montanha e dizer, o que pode ser maior do que isso? Como que faz para chegar lá em cima de tão alto que é? E o salmista, ele olhou para o monte e ele disse, de onde vem o meu socorro? Aonde eu posso encontrar o meu socorro? Aonde eu posso encontrar ajuda? E o salmista, ele olhou além do monte, porque existe algo que é maior do que o monte, né? Que é Deus. Existe algo que está muito além dos nossos, do alcance das nossas mãos. Existe um Deus que não tem um fim, que não tem um limite. Existe um Deus que o poder dele não é como, né, a capacidade humana, mas é um Deus que de fato faz milagres. Amém? É um Deus que de fato pode fazer o que o homem não pode. E eu não sei, sabe, se teve algum tempo da sua vida que você olhou para o seu problema, talvez para a sua enfermidade, talvez para a dificuldade que você está enfrentando, talvez para aquele papel, aquele caderno de contas, talvez para aquele exame que o médico diz, olha, isso daqui não tem jeito. Olha, essa situação ela já está durando tantos anos, talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos procurava uma resposta para o seu problema, e talvez vários médicos dispensaram ela, dizendo, não tem nada que eu possa fazer por você. O que eu posso fazer por você? Nada. Sabe, talvez o que você tem enfrentado é como aquela mãe que estava indo no meio do caminho com uma multidão que levava o seu filho dentro de um caixão. Sabe, existem muitos problemas que às vezes a gente enfrenta, enfermidades, problema no casamento, problema com os filhos, seja lá o que for. O que talvez você pode considerar como algo impossível ou como algo muito difícil de acontecer. E talvez você hoje tenha caminhado, não porque você perdeu alguém e porque existe alguém dentro de um caixão, mas talvez, sabe aquela causa que você considera irreversível? Aquela pessoa que talvez você olhe e diz, não, missionária, essa pessoa nunca vai mudar. Todo mundo já tentou. Todo mundo já veio evangelizar. Não, é muitos anos, ele já conhece a verdade, agora não tem mais jeito.
eu não sei, todos nós temos algo que muitas vezes a gente considera difícil de acontecer. Sabe, mas hoje eu quero dizer para você que o nosso problema é que, ao mesmo tempo que nós achamos que é complicado para nós, a gente acaba achando que é complicado para Deus. Sabe, e algo que uma vez eu ministrei aqui, que a gente não pode colocar um limite no poder de Deus. Porque a gente pensa que Deus, ele age como nós agimos. E na verdade Deus, ele age completamente diferente de nós. Existem coisas que nós vamos passar que talvez para nós vai ser um problema, mas para Deus é uma escada. Existem enfermidades que talvez para nós vai dizer assim, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas quando na verdade para Deus é algo que Ele permitiu para que eu crescesse, para que eu amadurecesse, para que a minha fé fosse testada, fosse provada, para que o meu coração, ele de fato viesse manifestar o que tem dentro dele. Sabe, eu sempre costumo dizer que nós não conhecemos uma pessoa pelo que ela faz. Como assim, missionária? A gente conhece uma pessoa pelo que ela faz, pelas suas atitudes. Mas você sabia que as nossas atitudes nós podemos fingir? Você pode fingir ser uma pessoa boa. Você pode fingir que você está orando na igreja. Você pode fingir, talvez para o seu líder, ou para o seu pastor, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa, que você lê a Bíblia. Você pode fingir. Você pode fingir que você usa roupa de crente. Mas o que muitas vezes demonstra o que tem no nosso coração são as nossas reações. É como eu reajo diante de uma situação. A reação é como o Alan veio, pisou no meu pé, e qual vai ser a minha reação? Tá ficando doido? Né? Sim, mano, como diz o paraense. Minha irmã, como diz o maranhense. Mulher, por que tu fez isso? Como diz o cearense. Cada lugar tem uma cultura, né? Como é que eu tenho reagido diante de um laudo médico? Como é que eu tenho reagido diante de uma traição? Como que eu reajo diante de uma situação difícil? Isso muitas vezes eu não consigo fingir. É quase impossível você fingir uma reação. Então, o que importa para Deus nem sempre vai ser a forma como eu tenho fingido viver. Mas a forma que de fato o meu coração ele tem manifestado diante de uma situação, diante de um exame, diante de alguém que me machucou, diante de algo que eu escuto de alguém. Sabe, é como eu tenho reagido diante daquilo. Sabe, é como eu tenho reagido diante da presença de Deus. É como eu tenho reagido diante do cansaço. Porque às vezes a gente está tão cansado que tudo que a gente quer no dia do culto da família é deitar e dormir. Às vezes a gente está tão cansado. O domingo, missionário, é o dia de folga. Tudo que a gente quer é dormir mais cedo. Sabe, e sempre eu gosto de falar dos cultos mesmo, porque eu acho importante a gente ser fiel. Sabe, eu acho que isso conta muito na nossa vida espiritual. Sabe, isso conta, são coisas que vão acelerando alguns propósitos de Deus na nossa vida. Hoje, quando eu estava meditando, tinha um relógio bem na minha frente. Eu fiquei olhando para aquele relógio, o ponteirinho girando. Tic, 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 tic. Eu fiquei olhando aquilo.
Espírito Santo falou comigo que quando a gente retrocede, é como se a gente fosse lá atrás do relógio e a gente virasse o ponteiro e ele voltasse tudo de novo. Sabe aquela hora exata que você está esperando? Sabe aquele tempo exato que a gente fica esperando para acontecer algumas coisas? Por que não aconteceu? Porque talvez eu retrocedi, o ponteiro voltou. Porque tem coisas que Deus ele já queria ter feito há muito tempo na nossa vida, mas por causa das nossas escolhas, por causa das nossas reações, por causa dos nossos passos para trás, o ponteiro volta. A gente acaba, não é porque Deus está atrasando, é a gente que acaba atrasando. Sabe, se você for olhar para a sua vida, quantas vezes você parou? Não, missionária, eu continuei indo para a igreja. Não, mas quantas vezes você já se deparou numa situação onde você disse assim, vale a pena ser crente não? Infelizmente existem pessoas que elas permanecem na sua caminhada, mas no seu coração de fato não existe uma fidelidade a Deus ao ponto de dizer, Senhor, eu estou aberto para viver a tua vontade. Porque, vamos ser sinceros aqui, você sabia que, eu acho que todos aqui um dia fizeram uma oração que dizia assim, Senhor, eu quero viver a tua vontade. É ou não é verdade? Ixi, acho que todos nós. Pai, eu quero viver o teu querer-me aqui. E eu não estou falando de missões. Eu estou falando de viver a vontade de Deus. Viver o sonho de Deus. Viver o plano de Deus. Que é perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa. Ela é agradável. A vontade de Deus, ela não vai fazer eu sofrer. A vontade de Deus não é que eu viva uma vida enferma. A vontade de Deus não é que todo dia eu caia numa tentação. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja curada. A vontade de Deus é que eu receba o descanso dele. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida próspera. Essa é a vontade de Deus. Se Deus quiser, eu vou construir a minha casa. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele quer. Ele quer. Agora, o que eu tenho feito para chegar até lá? Porque às vezes a gente diz, eu tenho um sonho de fazer isso aqui, isso aqui. Mas o que eu tenho feito para alcançar o meu sonho? Olha, eu vou dizer para você um negócio. Eu vejo uma casa para vender, eu não tenho, assim, agora, né? Não caiu ainda na minha conta, mas vai cair, né? Vai chegar esse dinheiro. Eu olho uma casa para vender, aí eu digo, olha, essa casa tá para vender. A gente podia perguntar quanto era, né? Uma vez eu conversando com uma mulher, eu disse, ela não quer vender essa casa para nós? Ora, eu tenho um sonho, eu não sei o valor do meu sonho. Eu não sei o preço do meu sonho. Eu quero um carro, mas eu não sei o preço. Vai saber o preço. Você está entendendo? Bora saber. Vamos saber quanto custa. Porque não vai cair do céu. Você está entendendo? Amém, igreja? Deus, ele vai abrir a porta. Deus, ele vai providenciar o melhor emprego para você. A Bíblia diz que a gente precisa, sim, trabalhar. Para a gente conquistar. A Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. O médico é digno de receber o seu salário. O vendedor, ele é digno de, no final, ele receber. Mas e aí o que não trabalha? Não é digno. O pastor é digno
Isso aqui é o nosso trabalho. Não fique assim, eu não vou falar com o missionário, eu não vou perturbar ele. Perturbe. É o nosso trabalho. Você está entendendo? É o nosso trabalho atender você. Você está entendendo? Quando você nos procura, você está fazendo com que a vontade de Deus se cumpra em nós, que é cuidar de pessoas. Amém? Agora deixa eu dizer algo para você. Muitos de nós, às vezes a gente impede que a vontade de Deus se cumpra em nós, porque a gente pensa assim, não, a vontade de Deus, ela vai ser boa para mim. Ela vai ser legal para mim, vai ser agradável para mim. Na verdade, a vontade de Deus, ela é boa para Ele. Ela é agradável a Ele. Não tem coisa melhor do que um ser humano viver uma vida que é agradável a Deus. Você está entendendo? Às vezes a vontade de Deus, ela vai ser boa para Ele. Mas às vezes ela não vai ser tão boa para nós. A vontade de Deus é que eu perdoe. Essa vontade é boa para Ele. Mas às vezes vai doer em nós. Você está entendendo? Às vezes eu ajudar o meu irmão vai ser agradável a ele. Mas vai custar algo de mim. Agora, se você puder responder para você mesmo. Você quer viver a sua ou a de Deus? Porque a gente só pode viver uma vida extraordinária. Uma vida diferente de qualquer outra. Quando a gente abre a nossa vida para a vontade de Deus. Quando eu digo, Senhor, eu não quero viver a minha vontade. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 14, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim, todos acharam? Você que achou, diga aí um amém. Não achou ainda. Você que não achou, diga discipulado com a irmã Rose. Quando é, irmã Rose? Terça-feira, né? A gente vai ter uma pequena mudança aí por causa das nossas células, né? Que vão voltar. Pode ser que mude o horário só, né? Capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Essa palavra ela é bem conhecida, né? Que é quando Jesus ele anda sobre as águas e Pedro pede para que ele também ande, né? Mas o mais interessante disso é que a Bíblia diz que o próprio Jesus ele ordenou
para que os discípulos fossem para o barco, né? O próprio Jesus ordenou que eles entrassem e fossem para o outro lado, né? O próprio Jesus disse: olha, vocês vão na frente e eu vou depois. Em outras palavras. E se a gente for parar para analisar essa história, a gente vê que o próprio Jesus, ele dá uma oportunidade dos discípulos viverem uma experiência diferente, né? É como eu iniciei falando sobre o problema, sobre a escada, sobre a dificuldade que a gente pode crescer se a gente souber lidar com ela, sobre as reações. Então Jesus, o propósito dele era dar uma oportunidade para os discípulos viverem uma experiência de milagres. Você já parou para pensar que depois que eu li essa palavra, que eu tive esse entendimento, eu disse: meu Deus, quantas oportunidades de milagre o Senhor já me deu e eu não soube. Eu não consegui lidar e infelizmente eu não consegui viver uma experiência de milagre. Eu não consegui viver uma experiência sobrenatural por causa da minha reação. Você sabia que se você começar a olhar para as dificuldades, olhar para o nome das pessoas que você colocou aqui na mesa, olhar para os propósitos, olhar para os exames, olhar para as causas, se a gente começar a olhar para essas coisas que aparentemente são difíceis como uma oportunidade de viver milagres, a gente vai viver. Quando eu começo a olhar para aquilo que aparentemente é difícil como uma oportunidade de viver algo extraordinário, eu vou viver. Porque tudo vai depender do que eu creio, do que eu acredito. Se eu acredito que isso aqui é uma oportunidade, então o milagre ele vai chegar. A primeira coisa que a gente entende é que o próprio Jesus, ele ordenou. Eles foram debaixo de um envio de Deus, de Jesus. Se você olhar agora para a situação da sua vida, você vai poder dizer assim: o lugar que eu estou hoje foi um envio de Jesus. Eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Eu estou de fato no lugar que Deus quer que eu esteja. Mesmo com tempestade, mesmo com vento forte, porque Jesus sabia que a tempestade viria. Sabia ou não sabia? Sabia. Jesus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele estava dando uma oportunidade para que aqueles homens, eles saíssem da carnalidade e experimentassem o que era sobrenatural. Porque às vezes a gente está tão carnal, a gente às vezes está tão natural que a gente não consegue ir para o campo do sobrenatural. Você está entendendo? Às vezes a nossa carne está gritando tanto, às vezes o nosso eu está gritando tanto, que Jesus está falando assim: vamos, minha filha, vai, entra nesse caminho da fé, entra nesse caminho, é aqui. Ele é estreito mesmo, ele é apertado mesmo, mas é por aqui. E a gente está assim: ô Senhor, mas olha as ondas ali na frente. Jesus está mandando a gente para o meio, está mandando a gente para o mar essa hora. A multidão já foi embora, já está tarde. Vão? Deus, ele tem o tempo para tudo. Aquele era o tempo. Todas as vezes que você faz algo debaixo de um envio de Deus, debaixo de uma vontade de Deus, sabe, eu quero dizer para você que você prospera, que você cresce,
que você rompe. Existem coisas que vão romper quando a gente decidir que Deus, ele decida por nós. Existem portas que vão se abrir quando a gente escolher o caminho que Deus, ele tem para nós. E naquele dia, a vontade de Deus era que aqueles discípulos, eles vivessem uma experiência sobrenatural. Eles iam ver o mar se acalmar. Eles iam ver um homem andando sobre as águas. É difícil, mas eu quero dizer para você que acontece. Ah, missionária, isso foi não sei quantos anos atrás. Mas Deus, ele não muda. As ondas, elas continuam, às vezes, muitas vezes, batendo em nós. Às vezes o vento, ele continua soprando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira. Às vezes o barco está balançando. E Jesus, o propósito dele é que eu cresça com aquilo. O propósito dele é que a minha reação, ela seja diferente. O outro ponto que a gente pode ver nessa história é que os discípulos, eles estavam no meio do mar. A Bíblia diz que aqui no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles não tinham como voltar atrás. Você sabia que muitas vezes a única coisa que nós vamos ter que fazer é enfrentar e não fugir. A vontade de Deus é que eu enfrente e não fuja. Mas não é que eu enfrente o meu marido. Não é que eu enfrente o vizinho. Não é que eu enfrente as pessoas. É que eu enfrente muitas vezes o meu pecado. É que eu enfrente o desânimo. É que eu enfrente o medo. Eu sempre costumo dizer, se você tem medo de fazer algo, porque tem medo de errar, porque tem medo de falar, faça com medo. Assim você enfrenta ele. Você está entendendo? A Bíblia diz que o barco, ele estava no meio já. Eu fico imaginando essa cena, os discípulos no meio do mar. Eu acho que eles tentaram avistar a beira da praia. Mas não tinha como voltar. Você não pode voltar. Você não pode retroceder. Você sabe o que significa enfrentar? Significa encarar frente a frente. Sabe aquele pecado que talvez você já tinha que ter encarado lá atrás? Você precisa encarar. Você precisa passar por ele agora e dizer, olha, agora quem vai te vencer sou eu. Agora quem é o vencedor aqui sou eu, não é você mais. Hoje eu lembrei dessa palavra de manhã que Davi, ele estava sozinho. Ele poderia olhar e dizer, mas cadê o exército para derrotar esse gigante? Não tem ninguém. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu vou só. Ele poderia dizer assim, não, mas sozinho. Se eu tiver pelo menos uns 2 ou 3 comigo. Sabe quando a gente está querendo fazer algo, a gente diz, missionário precisa fazer aquilo ali. Vamos chamar fulano para fazer aquilo. Ou quando a gente se depara diante de um problema e a gente diz, nossa, mas agora eu estou só. Davi, aparentemente, fisicamente ele estava só, mas ele sabia que existia um Deus com ele. Teve uma sexta-feira que eu trouxe uma palavra sobre Eleazar, que era um valente de Davi, que ele estava numa guerra. E aí ele estava com seu exército, e a Bíblia diz que todo o exército recuou.
E a Bíblia diz que Eleazar, ele continuou no lugar dele. Ele viu todo o exército recuando, mas a Bíblia diz que ele não soltou a sua espada. E a Bíblia diz que ele guerreou, e ele conseguiu vencer o exército inimigo sozinho. Uma das coisas que fazem a gente permanecer é a gente ser fiel a Deus. Mesmo que todo mundo retroceda. Mesmo que o mundo inteiro esteja vivendo da forma que eles querem viver. Mas eu escolho viver como Deus quer. E a Bíblia diz que ele segurou a sua espada. E a Bíblia diz que ele era o segundo mais importante dos valentes de Davi. E no final, a sua mão, a espada quase ela não solta. Você consegue imaginar uma cena, um soldado para enfrentar um exército inimigo. E não era só um gigante como Davi fez, era um exército. Você acha que com a força dele ele tinha conseguido vencer aquele exército? Não. Mas por causa da sua fidelidade a Deus, ele conseguiu vencer. Porque ele sabia que existia um Deus com ele. Você precisa olhar todo dia para você mesmo no espelho e saber que existe um Deus com você. Aonde você for. Muitas vezes a gente escolhe acreditar no que o vizinho fala, no que o fulano fala, do que a nossa família fala. Mas e o que Deus fala, igreja, é o que importa. O que Deus ele tem falado para nós, ele diz: eu não te deixarei, eu não vou te desamparar, não tenha medo. Debaixo das minhas asas você vai estar seguro. Deus ele tem tanta palavra de encorajamento a nós. E por que está desencorajado? Deus ele tem tanta palavra de conforto a nós. E por que se sentir só? Deus ele tem tanta palavra de ânimo a nós. E por que se sentir triste? Do que mais nós precisamos? Do que mais eu preciso para saber que Deus está comigo? Porque muitas vezes a gente fica esperando ver com os nossos olhos naturais. E tudo que os nossos olhos naturais eles conseguem enxergar são as ondas. Tudo que o nosso corpo físico consegue sentir é o vento. Mas o que os nossos olhos espirituais eles vão conseguir enxergar é Jesus vindo sobre as águas. É Jesus caminhando em nossa direção. Sabe o que eu consigo imaginar? Pedro tentando enxergar o início da praia. E quando ele olha para lá, ele vê Jesus. Porque em vez da gente procurar uma solução natural, Deus ele sempre vai querer fazer no sobrenatural. Você está entendendo? Jesus aparece para ele, a vontade de Deus era que Pedro ele não vivesse mais uma vida natural. Eu acho que depois daquele dia a vida dele nunca mais, na verdade desde o dia que Jesus chamou ele. A missionária, meu Deus, Pedro. Você sabia que depois de tudo que Pedro viveu, ele ainda pecou depois que Jesus foi crucificado, estava sendo levado para ser crucificado. Não, eu não conheço. Eu não sei. Se você puder agora fazer assim, tipo voltar um pouquinho, eu falo assim que eu ainda lembro daquele tempo que volta assim um negócio né? Volta um pouquinho, vamos então no controle, né? Volta um pouquinho o tempo. Todas as experiências que você já viveu com o Senhor. Tudo que Deus ele já fez na sua vida. Como Deus te levantou, de onde ele te tirou. Os milagres que você já viveu. Os presentes que ele já te entregou. As vezes que você falou em outras línguas.
Às vezes que você foi curado. Às vezes que você fez uma oração e você teve resposta logo em seguida. Quando a gente começa a lembrar de tudo que Deus ele fez por nós, o nosso coração ele se enche. A Bíblia diz que a gente tem que lembrar daquilo que nos dá esperança. Se Deus ele já fez tudo isso por mim, já restaurou a minha vida, já me alcançou, me tirou do mundo das trevas, o que mais ele pode fazer por mim? O que mais ele pode fazer por você? Ele caminha sobre as águas para te salvar. Ele caminha sobre as águas para te tirar do lugar de carne e te trazer para o sobrenatural. Sabe, Jesus, ele sempre está nos encorajando. Sempre. Em todas as suas palavras. Sejam palavras de confronto. Sejam palavras para trazer descanso. A Bíblia diz que Davi, ele foi e enfrentou frente a frente. Você precisa enfrentar o que ainda tem te derrubado. Você precisa enfrentar o que ainda tem te desmoronado. Frente a frente. E quando você enfrenta, você vence. Agora, toda vez que você coloca debaixo do tapete, de vez em quando vai aparecer de novo. Você está entendendo? Deus é maravilhoso. A gente precisa encarar os nossos pecados, encarar o desânimo, encarar o medo. E deixa eu dizer algo para você, Jesus ele não vai julgar você por isso. Depois que Pedro afundou, Jesus poderia, ele salvou ele, mas ele poderia dizer assim, olha, você é um homem de pequena fé, não te quero mais no meu grupo, você não está apto. Você não vai, desse jeito não tem como é que você vai ser uma pessoa que vai andar comigo, que faça milagres? Mas Jesus, ele é diferente do homem. O homem, ele se frustra facilmente. Jesus, diante de uma situação dessa, ele disse, olha, você é um homem de pequena fé. Mas ele deu a mão para ele, levantou ele, salvou ele. E a Bíblia diz que depois que ele entrou no barco, as ondas se acalmaram. Jesus, ele sempre está dizendo para nós, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. O que os discípulos falaram? É um fantasma. Você sabia que muitos de nós, Jesus ele está querendo que a gente de fato ande sobre as águas? Como Pedro, por um momento, ele caminhou sobre as águas. E se Pedro tivesse falado assim, mas e se eu afundar? Mas e as ondas? Não é possível andar sobre as águas, está de brincadeira. O próprio Pedro, ele queria ver se de fato era Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha aquele poder de fazer qualquer coisa. E muitas vezes nós nos encaixamos nesse quadro. Por um momento a gente acredita, mas quando o medo bate, a gente prefere acreditar no medo e desacredita daquilo que uma vez nós acreditamos. Quantos de nós já dizemos, Senhor, eu vou colocar aqui essa causa, Pai. Olha, meu Deus, eu confio. E no dia seguinte, começa a falar de novo dos problemas, como se eles fossem maior do que Deus. O que eu quero que você entenda é que se uma vez você falou que você crê, que você vai ver milagre, que você vai ser curado, que você vai conseguir, não volte mais atrás. Porque o poder está naquilo que nós falamos.
naquilo que nós declaramos. O que vai fazer diferença dentro da nossa casa, no nosso esposo, nos nossos filhos, é como nós vemos ele, é como nós declaramos sobre ele. A gente está falando isso sempre, eu quase falo, a gente está cansado de falar isso, mas a gente não se cansa. Quanto mais a gente fala, mais Deus ele vai restaurando essa palavra em nós. Eu criei, por isso eu falei. Eu creio e é por isso que eu declaro. Eu creio e é por isso que eu falo. Amém? Não é impossível. É como diz aquela canção, né, que também é essa palavra aqui certinha. Pedro, ele queria caminhar sobre as águas para que ele de fato acreditasse que era Jesus. Muitos de nós, Jesus, ele já está falando há muito tempo para a gente caminhar sobre as águas. Sabe o que significa caminhar sobre as águas? Caminhar na dependência de Deus total. É eu caminhar dependendo dele. Não é eu agir de uma forma tola. Eu vou fazer isso aqui, não, Deus. Não, eu tenho aqui, eu vou gastar 5 mil no limite do cartão. Não ganho 5 mil, não, mas Deus vai prover. Não, irmão. Está errado. Se você ganha um salário, você vai comprar além do seu salário, está errado. Você vai ter que fazer um extra. Deus, ele trabalha, sabe o que Deus ele pode fazer se você pedir é que você suba de cargo e ganhe melhor. Mas tudo que é feito sem controle, tudo que é feito sem uma direção, sem uma inteligência, não dá certo. Você está entendendo? Não dá certo. Eu preciso pensar, não, eu fiz essa conta aqui agora. Eu vou pagar ela para eu conquistar outra coisa depois. Você está entendendo? Para a gente não sofrer e não achar, Deus não proveu. Não, eu agi de uma forma que não era sábia. Eu agi de uma forma que não estava dentro do propósito agora. Isso aqui todo mundo sabe. Mas infelizmente a gente é tentado a agir de uma forma errada. E a gente fica perguntando, cadê o Senhor? Você está entendendo? É como uma pessoa que hoje eu estou me policiando muito. Acho que amanhã eu vou quebrar um pouco as regras. Né? Pode ser que eu quebre amanhã um pouco a regra. Mas quando eu era adolescente, eu comia tanta besteira. Eu não pensava no templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Aí, digamos, eu vou comer. Eu vou comer fora de hora, porque acho que isso também foi o que ocasionou o problema. Foi porque eu acordava muito tarde, só almoçava, não tomava café. Aí, às vezes, eu almoçava muito tarde, eu já ia comer à noite, passava muito tempo sem comer. Não estou com vontade. E o que aconteceu? Uma feridinha no estômago. Hoje, quando eu falo para os adolescentes, eu ensino sobre isso. Porque eu não quero que eles vivam o que eu vivi, porque eu já sou curada, eu não vivo mais. Né? Agora hoje, como eu tenho me policiado, eu digo, Senhor, hoje o Senhor pode me curar, porque eu estou procurando cuidar do teu templo. Você está entendendo? Eu ter começado, eu gosto dessa frase, nem tudo que começa errado, no fim vai dar errado, pode dar certo. Se eu fizer o que é certo. Se eu mudar de atitude no meio do caminho. Mas se não mudar, vai dar tudo errado. Você está entendendo? Sabe,
Pedro, ele estava indo para uma outra dimensão, que era do sobrenatural. E o propósito de Deus não é que eu e você viva uma dimensão sobrenatural só quando a gente está precisando de um milagre. Não é só quando a gente está precisando resolver uma causa impossível. Não, é todo dia. É toda hora. A dimensão sobrenatural vai ser, às vezes, a gente está lavando louça e a gente ouvir a voz de Deus. A dimensão sobrenatural, às vezes, vai ser a gente estar arrumando a casa e o Espírito Santo dizer, olha, agora vai lá para o teu quarto, larga tudo e vai orar. A dimensão sobrenatural, às vezes, vai ser Deus acordar a gente 4 horas da manhã e a gente perder o sono. Porque Ele quer que a gente vá para o quarto com Ele. A dimensão sobrenatural, às vezes, vai ser a gente ouvir o Senhor dizendo, abençoa a vida de fulano. A dimensão sobrenatural sempre vai ser ouvir a voz de Deus. E a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente atenta para isso. Quando a gente está com o coração voltado para isso. Quando a gente está com o coração sensível a isso. Deus, Ele conta os segredos para os íntimos. Você vai contar segredo seu para quem você não conhece? Para quem você não tem confiança? Vai não. Eu acho que até existem segredos que você nunca falou para ninguém. Que só você e Deus sabem. Porque segredo é algo que a gente não conta para qualquer um. E você sabia que Deus, Ele tem segredos. E que Ele quer falar para aqueles que são íntimos dEle. Que o Senhor revele a nós os seus segredos. Sabe, que a igreja do Angelim esteja numa dimensão sobrenatural, onde ela vai poder ouvir nitidamente a voz de Deus. Lavando a louça, lavando roupa. Talvez vai ter um dia que você vai estar lavando o seu melhor vestido e Deus vai dizer, dá para fulano. Eu não sei se você tem medo de ouvir, mas eu digo, Senhor, se o Senhor quiser me usar para abençoar a vida de alguém, seja para dar uma roupa que eu gosto, eu sou livre. Totalmente. Inclusive, mas a gente é muito abençoado, né? A gente ganha muito presente aqui no Angelim. Amém? É sério, gente. A gente ganha muito presente. Eu não estou falando isso. Vou falar com a linguagem da fé. Não, é verdade. Eu ganho perfume. Sou muito abençoada. Daqui, de fora. Já me mandaram uma foto. Olha, comprei esse kit pra ti. De hidratante. Eu digo, mande. Pode mandar. Né? E se Deus mandar eu dar o presente, eu dou. Sem? Eu acho que eu dei aquele sapato para missionária, eu vi no pé da irmã. Não fico com raiva não, porque se foi Deus que mandou, então eu dou. Eu não vou nem dar presente mais à missionária, vai que ela dá para fulano. Sabe, eu sou muito aberta para aquilo que Deus, Ele quer fazer através de mim para abençoar outras pessoas. Não tem coisa melhor. E não missionário recebe, é para receber em troca, não. Mas eu digo para você que muitas vezes eu recebo em dobro aquilo que eu dei. Não seja prendido aquilo que é natural. Não seja prendido. Não esteja numa dimensão apenas assim, eu vou dar o que fulano está necessitando. Você pode ser usado para Deus mimar a vida de uma pessoa. Um relógio que você mais gosta. Mas Deus, Ele se importa? Se importa. Ele cuida dos mínimos detalhes. E às vezes, a gente escuta para que a gente dê algo para alguém. Nem sempre é só porque o outro está necessitando. Mas às vezes eu estou muito preso àquilo.
E Deus está dizendo, não é assim que funciona. Você não tem que estar preso nas coisas, você tem que estar ligado em mim. Você está entendendo? Glória a Deus, igreja. Sabe, igreja, é tão importante a gente entender que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É pelo que nós cremos. A Bíblia diz isso. Que a vitória que vence o mundo é a fé. É aquilo que nós acreditamos. É aquilo que nós cremos. Agora, se você tiver o seu olhar só naquilo que é natural, se o seu olhar estiver só nas ondas, estiver só no vento, estiver só no barco balançando, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir enxergar o sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você. Olhe para o seu irmão e diga assim, as ondas têm um propósito. As ondas têm um propósito. O vento forte tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. As ondas às vezes vão cooperar para o nosso bem. O barco balançando vai cooperar muitas vezes para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso romper. Existem algumas palavras, eu quero finalizar com esses versículos, que diz assim em Josué, você não precisa abrir. Deus, ele traz essa palavra para nos encorajar, que diz assim, lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique com medo e nem fique desanimado, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Isso aqui se encaixava para Pedro. Deus, ele ia estar com Pedro até no meio das águas, lá no meio do mar. Deus esteve com Daniel lá no meio dos leões. Deus esteve com os 3 amigos lá na fornalha. Sempre Ele está conosco. Quando você estiver no meio de uma discussão, Deus, ele vai estar lá. Se você estiver debaixo do envio de Deus, ele vai estar lá. Se a sua fidelidade a ele estiver acima de tudo, ele vai estar lá. Ele vai estar. Ele diz, olha, seja forte e corajoso, não desanime. Você sabia que quando o medo bate, a gente tem a tendência de desanimar? E o desânimo hoje em dia é o que mais tem feito as pessoas desistirem da sua fé, desistirem da sua caminhada. Sabe, eu lembro que quando eu tinha a idade do Mael, da Luana, eu na igreja, eu não tinha negócio de ter vergonha de pular, eu pulava mesmo. Saía toda suada. Eu lembro que quando eu ia para a igreja eu era criança, eu tinha 9 anos, com 10 anos eu aceitei Jesus. Ele me aceitou. Aquele período que começa a subir, né, o cheiro. A gente não usa desodorante ainda. Eu não estava nem aí, estava pulando no meio do povo e eu gostava de dançar no meio dos jovens. O grupo de dança, eu lembro que só tinha eu de criança na frente. As outras já eram tudo adolescentezinha, bonitinha, toda mocinha. Agora, preste atenção, o quanto nós temos visto de adolescentes jovens que andam desanimados com a vida. Vão para a igreja assim, mal levantam o pé. Vão para a igreja, vou com essa roupa aqui, desbotada. Culto de domingo, eu tenho que botar minha melhor roupa. Os jovens chegam, são os primeiros a chegar, animado. Eu não estou falando dos jovens, porque hoje a gente vive num mundo onde a gente vê jovens sem vontade
de fazer nada. Jovens que não têm preguiça de lavar a louça, que têm preguiça de andar, que têm preguiça de pegar a comida. Já vai, mãe. Tô aqui, menino, tua comida, vem. Já vai. Isso não funcionava no meu tempo. Se eu dissesse, mãe, eu não queria comer, pois fique com fome, porque a comida é essa daqui. E olha que a minha mãe, ela dava tudo que a gente queria. Era tudo muito... Daqui o presente do final do ano, a roupa que pode tirar na loja, tem tudo que quer. Mas nessa partezinha, bem aqui... E sabe o que ela dizia? Minha filha, no meu tempo eu comia era feijão da colônia, que eles chamam, arroz, farinha e uma colherzinha de óleo em cima. Não tinha negócio de o desânimo, o medo, ele traz esse desânimo. E esse desânimo, ele pode fazer a gente desistir no meio da caminhada. Eu não vou conseguir chegar. Parece que está difícil, está pesado. E Jesus, no meio do caminho, ele diz, olha, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar. Porque é assim, na caminhada, a gente tem a tendência de se cansar. E Jesus, ele sempre está nos dando a oportunidade, dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados. Todos que estão sobrecarregados. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. O jugo é aquele negócio, sabe, que segura 2 bois de uma vez? Prende um no outro para eles caminharem junto. É assim que Jesus quer caminhar com a gente. Junto, lado a lado. Fardo leve. Descanso. Você sabia que o único trabalho que você vai ter na vida é você descansar no Senhor? O único trabalho, às vezes não é difícil ir de manhã trabalhar. Às vezes não é difícil arrumar a casa, lavar roupa, cuidar de menino. Às vezes não é difícil isso. Às vezes o mais difícil é a gente descansar em Deus e confiar nele. É um desafio que muitas pessoas muitas vezes não conseguem. Elas fazem tudo, elas acordam cedo, elas arrumam a casa, elas vão para o trabalho, elas fazem curso, elas fazem de tudo, vão para a igreja. Mas dentro delas às vezes não conseguem descansar. E esse descansar é confiar. Confiar nele. E quando a gente confia nele, ele entra no barco e ele acalma a tempestade. Quando a gente confia nele, a gente pode ter a certeza que pode até cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Aleluia. A palavra de Deus diz que eu vou passar pelo fogo e eu não vou me queimar. Eu vou passar pelas águas, eu não vou me afogar. Mas eu vou passar. Eu vou passar e ele vai estar comigo. Sabe, igreja, eu não quero que você tenha assim em mente, em alguns casos, comigo está sendo diferente. Se você se agarrar na palavra de que Deus é fiel, de que Deus cumpre sua promessa, de que Deus, ele diz para nós, olha, não precisa você ter medo. Eu tô com você. Você vai viver o que você crê. Você vai viver o que você crê. O que você acredita. Agora, se você acredita que você é um perdedor, que as ondas vão afundar você, se você acredita que você não vai conseguir vencer os desafios, você realmente não vai. Você não vai. Agora, é como o missionário ministrou quarta-feira. Decida mudar o seu pensamento a respeito de você mesmo. Decida acreditar que você é capaz.
Decida acreditar que você, sendo guiado pela vontade de Deus, você vai viver o melhor. Porque deixa eu dizer algo para você. Tudo que você já viveu até aqui hoje, no fim eu ainda tenho a dizer a você que o melhor está por vir. O que Deus ele tem para nós de melhor ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Você ainda vai ver a sua família rendida no altar. Você ainda vai ver os seus filhos se convertendo ao Senhor. O melhor está por vir. Você ainda vai ver o médico dizendo para você, você está curada. Você ainda vai ver, sabe, a sua casa sendo construída com o seu trabalho. Você vai ver. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles serão discípulos do Senhor. E sabe o que é um discípulo? Ele faz tudo que o seu discipulador ensina. Os nossos filhos, eles vão fazer o que Jesus fez e eles vão fazer melhor do que nós. A palavra diz isso. Eu decido confiar na palavra. O que o mundo fala, eu não importo. O que o mundo diz, não me interessa. Mas se a Bíblia diz que o melhor está por vir, então é o que está na minha frente. É o que está além da montanha. É o que está além do que os meus olhos podem ver. Você pode ficar de pé nesse momento? E não importa como está a situação hoje. Mas o que vai importar a partir de hoje é o que você crê. É o que você vai decidir acreditar. É qual é o destino que você vai dar a partir de hoje. O que você vai pensar a partir de hoje. Se o vento sopra forte e balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o vento sopra forte e balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar anda revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. O melhor de Deus está à nossa frente. O dono do meu barco, Jesus está caminhando sobre as águas. Ele vai entrar na nossa vida e acalmar a tempestade. Diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus,
ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Confia a Ele o barco da sua vida. Jesus, confia a Ele o seu caminho. Mestre, confia a Ele a sua vida. O barco da minha entregue vida, a Ele tuas toda mãos, a sua vida. os sonhos do meu coração. Entregue a Ele todos os seus caminhos, a sua vida, os seus pensamentos. Talvez você tenha tentado entrar por tantos caminhos, mas eu quero dizer para você que existe um caminho. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Que Jesus, Ele é a única verdade. E que Jesus é a vida. Nós queremos ser guiados, Pai, pela Tua voz, que muitas vezes nos chama sobre as águas. E eu quero dizer para você que ainda que os pés, sabe, de Pedro tenham afundado, mas a nossa história, ela pode ser diferente. Se nós decidimos confiar no Senhor, os nossos pés, eles não vão falhar. Se nós decidimos confiar nele, o nosso caminhar, ele não vai falhar. Ele é o caminho. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti. Diga: eu sou teu, eu sou teu, e tu és meu. Oh, Senhor, declare isso. Tua graça cobre, tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Diga ao teu nome e ao teu nome clamarei. Além das ondas orarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. pois eu sou teu, e tu és meu. Oh, eu sou teu, Senhor, e tu és meu. A tua graça cobre todos os temores. Contigo eu vou, Senhor. Contigo eu vou até o fim. Com o Senhor é o meu ajudador. O Senhor, meu Pai, é o meu lugar seguro. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu, por onde quer.
minha fé será, Senhor, em tua isso diga, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu, por onde quer, vamos, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Vamos, guia-me para que em tudo em ti, sobre as águas eu, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé Ele te chama para caminhar sobre as águas, para um lugar sobrenatural, para uma nova dimensão. Nessa nova dimensão a cura, nessa nova dimensão a libertação, nessa nova dimensão a casamento transformado, nessa nova dimensão a prosperidade, nessa nova dimensão a batismo no Espírito Santo, nessa nova dimensão a forças restauradas. Entre nessa nova dimensão. É só você clamar o nome dele, e ao teu nome clamarei, além das ondas, além, meu Deus, é além das ondas que os nossos olhos estão. Jesus está além das ondas. Eu sou teu e tu és meu. Senhor fará. O Senhor fará. O que você nunca viveu antes, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, amanhã, no final a gente vai conversar, com o pessoal. E deixa eu dizer algo para você. Domingo, nós temos um encontro com o Senhor nesse lugar. Amém? Domingo, nosso culto de louvor, de adoração. E o nosso sorteio seria nesse domingo, mas vai ser no outro domingo. Tá certo? Então, você que ainda não comprou de nenhum jovem, compre. Tá bom? Se você, deseja abençoar a vida de qualquer um dos jovens, tem a Thaís, tem a Gabi, tem o Narciso, tem o Adriel,
né? Procure um de nossos jovens para comprar, para você concorrer esse prêmio maravilhoso, tá bom? E ainda que você não ganhe, mas você vai saber que você estava enviando jovens para aquele lugar. Amém? Então, domingo, nosso culto de louvor e adoração. Quer que fale sobre a bateria? Amém? Você pode colocar seu nome, tá bom? Tem uma lista ali atrás, coloque seu nome. Nós vamos chegar nas 30 pessoas. Amém? E em nome de Jesus, nossa bateria vai estar aqui no Natal. Amém? Olha lá, igreja, vamos concordar junto. No Natal, Maiel, cadê o Maiel? Vai aprendendo, menina, até lá, tu já tem que estar 100%. Ah, vai voltar a célula. Amém? Mas não vai ser mais esse endereço. Né? A gente vai poder conversar mais um pouco, mas provavelmente na outra semana nós já vamos voltar com as células, né? E vai ser assim uma bênção. Amém? Nós não vamos poder voltar com toda a igreja ainda, mas algumas pessoas vão poder participar. Meu Deus, vou falar mais nada. Olha pra cá. Então, domingo é o nosso culto de louvor e adoração. E deixa eu dizer algo pra você. Nós temos uma missão, amém? Então você que, né, esse mês que passou, ou esse, minha missionária, eu não consegui dar ainda, já tem 2 meses, né? Dê o que você conseguir, porque nós ainda não conseguimos enviar para o Maranhão a nossa oferta de missões de agosto, né? Nós já estamos quase chegando no culto de missões em setembro, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu enviar o valor X que a gente precisa mandar para lá, né? Para quem não sabe, a igreja daqui do Angelim, ela manda uma oferta todo mês para a igreja do Maranhão, que fica lá em Chapadinha, né? Então é uma igreja que ainda não tem muitos recursos, né? Então a nossa igreja, ela tem esse presente, né? Que eu digo que é um presente. A gente ganhou essa igreja. Quem arrumou hoje aqui, tá? Tava onde? E os irmãos querem sentar um pouquinho, rapidinho? Só um minutinho, tá, gente? Olha só. A igreja do Tapanã 2, ela tem os homens que foram pro terreno viram, né? Viram lá o tamanho. E aquele terreno, ele é pago todo mês. A parcela dele é R$1.000. Então, o pessoal de lá, da igreja do Tapanã